Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Aqui nós temos o apoio do Supermercados Araújo, tem sempre uma loja pertinho de você, tá? Do meu amigo Nando Cabeleireiros, tá? Na rua Isara Parente, esquina com a rua Manuel Barata, no bairro Bosque. O Nando chegou recentemente de São Paulo, chegou ainda mais capacitado, aproveitou, fez uns cursos, participou do Ré Brasil, que é o maior evento de beleza da América Latina. Enfim, ele continua atendendo seus clientes e amigos com aquele aparelho que ele comprou recentemente, um aparelho moderno, que faz um diagnóstico, que sabe qual o problema que está causando a queda de cabelo e automaticamente ele começa a corrigir, né? Começa a curar então essa doença através de técnicas modernas, computadorizadas, isso mesmo, tá bom? São poucas sessões e você já vê o resultado prático, positivo, tá certo? Ele declarou guerra realmente a calvície. De um jeito ou de outro ele dá um jeito, tá bom? De um jeito ou de outro. Ou pela tecnologia, cada vez mais moderna, ou então por outros meios, tá? Através de implante não cirúrgico, ok? Muito bem, eu tenho o prazer de conversar agora com o doutor Ednei Muniz, professor, biólogo e há 5 anos, mais de 5 anos, advogado praticante. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Mais uma vez. Prazer recebê-lo aqui. É sempre uma honra. Uma alegria estar na sua presença, podendo aproveitar um pouco da sua capacidade, sua inteligência. Muito obrigado. Jornalista. Recíproca é verdadeira. Inclusive, eu que nunca reivindiquei o título de jornalista, mas se reivindicasse, eu acho que não teria nenhum problema. Nenhum problema. Porque exerci de algum modo com certeza, direto e indireto. Né? E às vezes eu sempre pergunto para o pessoal do jornalismo se eu de fato posso ser considerado pelo menos um arremedo de jornalista. Inteligentíssimo. E é um dos nossos articulistas. Faz algum tempo que não escreve artigo, mas é um dos nossos articulistas, sim. Sim. O jornal ganha muito em qualidade com seus textos. Eu aprendi muito aqui na redação do Jornal Rio Branco. Muito Jornal bem. Rio Branco sempre foi... Uma escola de jornalismo. Uma escola verdadeira de jornalismo. Escola de jornalismo. A maior escola de jornalismo verdade. do Acre. É verdade. É a TV Rio Branco, o Jornal Rio Branco. Doutor Ednei, o senhor já fazia sucesso como professor, como biólogo, mas o senhor não se acomodou, o senhor foi além, né? Mesmo com dificuldade, como todo mundo enfrenta, conseguiu fazer um curso de Direito, fez o OAB, passou legal, e está aí há mais de 5 anos. A advocacia veio na minha vida praticamente como uma consequência natural do meu espírito, né? Eu até brinco às vezes dizendo que seria impossível não ser. Né? Tanto é que praticamente o senhor agora se dedicou. Porque o meu espírito reivindica essa coisa da contestação, da opinião, né? Então eu acho que, por isso, daí o fato de ter encontrado no direito. Gosto muito do direito, mas gosto muito da educação também. Claro. Gosto muito da educação. Na verdade, Muniz, quando as pessoas perguntam, você é o quê? Eu digo, eu sou professor e advogado. Eu não digo que sou advogado, professor, mas não é desmerecer na advocacia, não. É porque eu tenho o dever de merecer a profissão de professor. Agora, eu sou há 22 anos. Isso. Fiquei de maior na educação. Aliás, o senhor tocou num assunto importante, que eu acho que todo cidadão deveria procurar se informar sobre as suas leis, porque nós temos alguns subgrupos, né? Tem o grupo daqueles que acham que só tem direitos, né? Tem uns que acham que só tem deveres. Nós temos uma geração hoje, você está falando, a juventude hoje, ela se encontra nessa situação, né? Ela muitas vezes se apresenta como se a relação fosse meramente uma relação de direitos. Você lembra daquela disciplina que existia no passado, chamada Educação Moral e Cívica? Que já foi extinta, né? Eu lembro de um professor... Foi substituída pela OSPB, eu lembro de um professor, também. Inclusive hoje ele é o presidente do Sinteac, lá de Senador Belmar, professor Toninho, muito meu amigo. Professor de referência, foi meu professor de História, foi meu professor de Organização Social e Política do Brasil, que era o OSPB, que dizia que era coisa dos militares, não sei o quê. Um belo dia esse professor chegou lá, dividiu o quadro no meio e colocou dever de um lado, direito do outro. E aí foi explicar a diferença entre direitos e deveres. E aí ele fez uma explanação tão competente nessas definições que essa coisa marcou e até hoje eu propagandeio isso
Porque foi ali que eu aprendi o conceito de direito e dever. Uhum. Nós temos que discutir direito, mas lembrando que nós somos seres que temos obrigações, Claro. que temos responsabilidades. Hoje, a situação do Brasil hoje, né? Eu digo que nós não temos apenas o direito de se manifestar, nós temos o dever. Nós temos o dever de o voto em si, contra esse o voto em si, ele não é só um direito. Dever. É um direito dever. É um direito dever. As manifestações contra, não digo nem contra o PT, para nós não ficarmos aqui jogando o PT na vala, como se seja tudo que quem for no poder fora ou quem estiver no fosse comando, perfeito, né? nós sabemos que não é. Mas o PT é o da vez, é o partido da vez aí do processo. E nós vivemos, Muniz, uma situação no Brasil tão complicada, mas ela é tão complicada e se torna mais complicada ainda porque grande parte da nossa juventude não sabe nem o que está acontecendo. Se você seja no campo político, no campo econômico. Se você for perguntar para a média da juventude acriana de 15 a 18 anos, peça um diagnóstico da situação política no Brasil, hoje você vai se surpreender com o que vai Não ouvir. vou longe não, doutor. Eu não vou tão longe quanto o senhor, não. Vou um negócio mais prático. Pode ir amanhã. Faça essa experiência. Eu fiz e o resultado foi pior do que eu imaginei. Pergunte amanhã a 10 jovens, para ele explicar com as próprias palavras o que é pedalada fiscal ou o que é decreto. Tem muita gente boa que não sabe explicar o que é uma pedalada fiscal. Aliás, tem muitos. Na verdade. Aliás, tem muitos deputados que não sabem o que é. Talvez 70% do parlamento não sabe o que é pedalada fiscal. Mas isso não retira a legitimidade e a validade do processo de impeachment. Eu vi senador perguntando isso. É pelo conjunto da obra e é pela incapacidade política da presidente Dilma de gerir os destinos do país. Mas a bancada governista diz que é injusto usar o conjunto da obra para... É um argumento técnico, o julgamento é político, né? Todo mundo sabe não adianta disso, né? você querer trazer as regras, trazer ao pé da letra as regras do processo comum para uma discussão de um processo que é um processo político, é um processo de maioria, é um processo de conjuntura. Então, nós temos hoje no Brasil, não existe talvez nenhum petista. Os mais lúcidos já não dizem isso. Mas não temos governo. Não existe governo e nem perspectiva de recuperação. E nós estamos diante de uma crise econômica que não é decorrente somente, ou exclusivamente, ou principalmente da crise política. A crise econômica é uma crise de opções equivocadas do governo. Doutor, de opções erradas do governo na área econômica. O Narciso Mendes, que além de ser meu patrão, é meu amigo e eu respeito e estimo também, muito. Tem o maior carinho pelo Narciso. Ele, por ser parlamentarista... Eu praticamente venho aqui toda semana conversar com o Narciso. Ele, por ser parlamentarista assumido, ele disse que enquanto não mudar o sistema, essas coisas também não vão deixar de existir. Aí eu pergunto, será que só mudando o sistema e não mudando a mentalidade, a cabeça, inclusive a preparação de cada parlamentar, por exemplo, tem parlamentar aí, não só deputado federal, mas também senador que não sabe a diferença entre dotação orçamentária e suplementação orçamentária. Aí fica difícil você... Nós conseguimos enxergar muito facilmente a corrupção dos políticos. Mas vamos olhar para a sociedade. A sociedade brasileira, ela é também uma sociedade corrupta. Desonesta. Rouba a TV a cabo, rouba o Wi-Fi, fura a fila do banco, faz gato na energia. Faz gato na energia. Os sócios em empresas particulares traem uns aos outros. Essa é corrupção privada. Se o professor marcar, eles pegam a prova e está distribuindo. Aí os caras dizem, o Congresso Nacional não tem legitimidade para aprovar o impeachment da presidente Dilma, porque o Congresso Nacional é corrupto tanto quanto a presidente Dilma. Mas aí o senhor concorda também com isso? Eu não concordo. Eu posso falar da presidente Dilma em específico, mas deixa eu concluir. Rapidinho, mas o senhor concorda também que o Congresso é o espelho? Eu não acho, é o nosso espelho? Eu não acho eu não acho que Dilma pratique aquela corrupção para benefício pessoal. Ela participa da corrupção de grupo. Sabe o que acontece? Da corrupção eleitoral. Isso, para mim, está evidente.
É beneficiado por mais um mandato. A corrupção eleitoral da presidente Dilma é evidente, salta aos olhos. Agora, aquela corrupção para comprar um apartamento para ela, para comprar um sítio para ela, ficar fazendo tráfico de influência para o filho virar boiadeiro. Isso aí não. Isso a Dilma não me parece que faça. Mas essa corrupção eleitoral, ela não deixa de ser tão grave quanto essa corrupção. Assim como o crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade, o senhor sabe, o senhor é advogado, sabe disso. Ele é muito mais grave do que você matar alguém. Você tirou a vida de um, e o crime de responsabilidade você coloca em risco a vida de milhares de pessoas. Olha a situação que o país está vivendo de milhões hoje. De pessoas. Existe um consenso na fala dos maiores especialistas, os maiores economistas, os maiores entendidos. Aí não sou eu. Eu não entendo de economia o suficiente. Eu consigo entender uma matéria de um jornal que eu leio. Então eu vou ler as melhores matérias dos melhores jornalistas da área econômica. Vou tentar ouvir e ler entrevista dos maiores especialistas do assunto. Que também muitos deles e os maiores especialistas do assunto dizem, por uma boca só, que esses motivos que estão determinando que a presidente Dilma deixará o poder, se afastada amanhã, graças a Deus, nada pessoal contra a presidente, mas nós precisamos de um governo, a história não para que o PT possa se reorganizar, possa se fazer meia-culpa, para que possa se recompor. A política não dá esse benefício a ninguém. O PT, o que Dilma quer é isso. Dilma quer que o Congresso Nacional faça bondades com ela, mas esquece que existem disputas políticas. Claro. Antes que eu esqueça... Você não pode anular o Congresso Nacional daquilo que ele é em essência. Antes que eu esqueça, como é que o senhor, um advogado, um operador do direito, recebeu aquela notícia do Valdir Maranhão? Olha, eu estava lá no Quinari. E depois a outra notícia no fim da noite. Eu vou contextualizar o recebimento daquela informação. Eu estava lá no Quinari, no banco, passei um bom tempo esperando na fila do caixa, já bastante estressado. Ia saindo do banco e lá tem um lanche famoso do meu amigo Coleguinha. Coleguinha, meu amigo, se você Juarez, conhece. Meu amigo, aproveita e lá o Coleguinha é uma espécie de senadinho lá do Quinari. O Coleguinha é o homem mais politizado ali do Quinari. Ele conhece tudo. E até deixar um abraço aqui para o meu amigo Coleguinha. Aliás, quem quiser ser prefeito tem que conversar com o Coleguinha, senão não ganha eleição. E estava lá o vereador Maneim, aquele vereador Maneim que saiu do PT e tal, meu ex-professor, por sinal, né, gente boa. Hoje eu estou dedicando praticamente o programa falando do Quinari, né? Mas é bom. Que é a minha segunda cidade, Chapuri é um município que eu gosto muito. Depois do Senador Belmar é a minha segunda cidade de coração. Então, aí o Maneim chegou para mim aflito. Olha, você tinha visto isso, eu olhei. Eu confesso que no primeiro momento fiquei com aquela ideia, o sonho acabou. Esse país não tem isso mais que horas? Jeito. Pela manhã ainda? Isso era em torno de 11 horas da manhã. Isso, Mas logo nossos neurônios começam a restabelecer a ordem. Às vésperas do julgamento? Você sai do emocional, do choque do recebimento da notícia, e logo você entra numa situação mais racional. E logo eu vi de cara, é preciso muito pouco esforço jurídico, não é preciso nenhuma super tese. Basta enxergar um palmo diante do nariz. Qualquer rábula mal treinado consegue visualizar, consegue... Vamos explicar, né? Rábula é o advogado sem diploma, né? Sem devida... aliás, ele tem até qualificação. Qualquer curioso do direito ou qualquer cidadão minimamente informado, de cara, já sentiria cheiro de fumaça daquela coisa lá. Aquilo lá não poderia ter recebido outro tipo de tratamento. A não ser, eu acho que o Flávio Dino, que é o governador lá do Maranhão, diz que foi ele o autor da, o Flávio da Dino peça. Foi, porque o Valdir Maranhão recebeu lá do Flávio Dino uma promessa de que ele será candidato a senador. Agora ele esquece que precisa do povo. E depois de uma chacota dessa, a situação dele é insustentável. Eu sinceramente, é a Câmara dos Mas Deputados. o senhor classificaria aquilo ali como uma chicana? Hã? O senhor classificaria isso como uma chicana? Pior. Pior, né? Pior. Então vamos o Gilmar Mendes. Foi uma adesão tabajara. Eu acho que foi. Tá aí. Gilmar Mendes talvez tenha feito a descrição mais contundente, mais próxima do que realmente foi. Nosso tempo acabou, doutor, infelizmente. Quando a coisa começa a ficar boa, o tempo acaba. Mas eu quero agradecê-lo e parabenizá-lo pelo trabalho. Estou sempre à sua disposição aí para falar
qualquer tema, desde que os temas que eu posso. Eu só falo daquilo que sei, né? Claro. Quando eu não sei, eu digo não sei, não tenho vergonha de dizer que não sei. Foi um prazer. E quando eu sei, eu digo que sei. Não tem medo, né? Não tem nenhum problema. Muito bem. Depois do intervalo comercial, eu volto para conversar com a presidente do CREA Acre, a doutora Carminda Luzia, e também com o Matheus dos Santos. Ele é coordenador geral do Congresso Estadual de Profissionais da Engenharia, que acontece no final de junho, aqui em Rio Branco. Claro, evidente. Até já.